e com o amigo Francisco da Cal, escritor, cervantista, autor de um livro intitulado Recife e Cervantes, um dos mais profundos conhecedores da vida e da obra deste grande escritor universal que a Espanha teve, né, a sorte de ver nascer. E é uma alegria poder mais uma vez estar com Francisco, conversando sobre Cervantes e sobre o Quixote, esta obra-prima da literatura universal, que reúne em suas páginas, e eu fiz questão de trazer aqui uma das edições mais recentes, uma excelente edição, comentada, ilustrada, com referências. Este livro, né, que sempre tem algo a nos dizer, que a cada releitura nos revela, né, um novo vislumbre sobre o que é ser humano, né, e que é uma marca na história não só da literatura, mas na própria história do gênero humano. Particularmente para nós brasileiros, luso-hablantes, é também fruto de um momento muito interessante da nossa história e frequentemente esquecido, no qual as relações entre Portugal e Espanha eram muito mais intensas do que a gente supõe normalmente. Esses escritores ibéricos do século de ouro espanhol, no século XVI, início do século XVII, mormente quando Espanha e Portugal estiveram juntos debaixo do mesmo monarca, eles trocavam muitas figurinhas, havia uma inter-relação constante entre a produção literária, né, nascida na Espanha, em Castela, e em Portugal. Então, um momento especialmente interessante, né, para a nossa cultura, para as nossas raízes culturais, e hoje nós vamos escutar um pouco, né, a respeito da obra e da vida de Cervantes, né, por este grande amigo, grande leitor e grande conhecedor, né, deste escritor. Então, não vou mais tomar o tempo, porque a gente veio aqui para te escutar, Francisco, né, e a gente quer muito ouvir e aprender contigo. Obrigado. Obrigado. Bem-vindo, damas e cavalheiros. Escutando o som. Bueno, conforme o título da palestra, nós estamos no momento, no meio universal cervantino, comemorando os 420 anos de Dom Quixote, do lançamento do livro. E é evidente que tem uma repercussão em todos os continentes do mundo, porque é a maior figura, o personagem de Dom Quixote é a maior figura da literatura, como personagem. Então nós celebramos em todos os lugares, e em Recife não é diferente. Quando o Antônio Campos falou comigo, imediatamente aceitei, e também a Fliporto se vinculou a um processo que está sendo feito na Espanha através da Sociedade de Cervantina de Alcázar de São Juan, que é uma das melhores sociedades cervantinas, e está havendo um processo para tornar Dom Quixote e Sancho Panza personagens com patrimônio cultural e material da humanidade. Então a Fliporto se vinculou imediatamente com esse pessoal, se vinculou oficialmente. E aí estamos aqui para falar um pouco do que é isso, do que fenômeno é esse o livro Dom Quixote. Mas a razão de estarmos hoje aqui é o livro, né? Esse sustentáculo da humanidade, sustentáculo das ideias objetivas e subjetivas. O livro é tudo. E nós estamos aqui num evento cujo principal personagem é o livro. E muito disso se deve ao livro dos livros, como é chamado o Dom Quixote. Essa é uma forma de se referir a ele sempre,
De vez em quando você encontra alguma coisa escrita e está lá, o livro dos livros. Mas esse livro dos livros, ele tem dois sentidos. Ele é o livro dos livros, porque é o romance pioneiro da literatura. Ele é o livro dos livros, porque é o livro mais vendido. Mas existe uma fundamental interpretação sobre o ser o livro dos livros. É porque o Dom Quixote é o livro que saiu dos livros. Ele tem essa situação aí configurada. Por quê? Porque ele é o livro que um fidalgo permitiu haver uma história de uma história que é a história das cavalarias andantes. Então, essa é a razão de ele ser o livro dos livros. Como o maior livro, para muitos, e até pesquisa já situou como o maior livro já escrito. Mas também é o livro dos livros, porque ele sai dos livros. E que livro é esse? Qual porta é esse? O Dom Quixote foi lançado em 1605, a primeira parte. A segunda parte foi lançada em 1615, mas se conta como o lançamento dele em 1605, por isso está fazendo 420 anos. A primeira parte tem 52 capítulos e a segunda parte tem 74 capítulos. O livro ele tem em torno de 380 mil palavras. Dessas 380 mil palavras, 23 mil são palavras diferentes escritas no livro. São coisas que mostram a genialidade do autor para a época. As palavras mais escritas são que, Quixote e Sancho, evidentemente. Que, por causa do que significava a palavra na época. Ela tinha uma série de usos que hoje não se tem mais. Então, ela é muito repetida. Mas também, outras palavras têm um peso na história. Dulcinea, você é a senhora, Dulcinea dos pensamentos, a própria senhora, Deus, história, verdade, liberdade. Isso são palavras que têm participação significativa no texto da narrativa. O livro ele foi um sucesso imediato, principalmente para a época. Surpreendeu o meio intelectual da época. 3 meses depois ele já tinha feito uma reedição. Ele hoje já foi publicado em mais de 150 línguas e dialetos. Ele é um livro mais vendido no mundo até hoje. Anualmente, sempre tem coisas novas, principalmente nos intervalos de aniversário de 5, que tem a 5 e que tem a 0, né? Como hoje, esse ano é 420 anos. No próximo ano vai ter também um evento importante sobre Cervantes, que é seu autor. No próximo ano ele vai ter um aniversário da partida de Cervantes, que ele morreu em 1616. Então vai ser um ano importante também. Então, nesses momentos se saem novas edições do livro e sai reedições, né? Em toda parte. Isso já é normal. Mas o que é que o livro diz? Eu vou aqui dar uma passagem só para mostrar a importância e porquê dele ter esse peso, que não é uma coisa isolada, não. É um conjunto de milhares de coisas que acontecem para ele ainda ser esse sucesso. Desde o dia que foi lançado até hoje, o livro é um sucesso. Dificilmente você vai procurar em alguma livraria ou algum site de livros, aí, especializado em livros, que não tem um Dom Quixote. É difícil. Praticamente impossível. Eu viajei, tive a oportunidade de viajar a alguns países e comprei, eu tinha intenção de comprar, nunca me faltou. Chegar, tem um Dom Quixote aqui? Tem. Então, esse peso é importante.
para significar essa grandeza dele. E é um livro encantador. O que é que acontece? Vamos dizer, no primeiro capítulo do livro, o que é que ele diz? Inicia dizendo, em um lugar de La Mancha, cujo nome não quero lembrar, não faz muito tempo que vivia um fidalgo, em torno de 50 anos de idade, que com ele morava uma ama e morava uma sobrinha. A ama não passava dos 40 e a sobrinha ainda não tinha chegado aos 15, aos 18. E ele era um homem isolado. Tinha um pangaré e um galgo corredor, um cachorro galgo. A maioria do seu tempo era ocioso, como a maioria do tempo que ele tinha disponível. E ele começou a ler livros de cavalaria. E se animou e com todo o gosto que ele ia tendo a cada vez ia comprando mais. Chegou ao ponto de vender alqueires de sua fazenda para comprar livros de cavalaria. E aí, a partir daí, ele já perdeu o controle e já entrava pelo dia e pela noite, lendo livros de cavalaria. Esses livros de cavalaria eram das cavalarias andantes, cavalaria dos templários, do século XI, XII, XIII, até quando existiu. E são aquelas cavalarias de Cristo, né? E tinha algumas outras isoladas. Mas a maioria desses livros era sobre essas cavalarias, que eram as novelas predominantes na época, junto com as novelas pastoris. E aí ele, às vezes, conversava com os dois amigos dele, o padre, chamava Pedro Pérez, e com o mestre Nicolau, que era o barbeiro do lugar. Ele era uma pessoa solitária. E conversava para ver quem era o melhor cavaleiro, cada um tinha uma opinião diferente, mas ele sempre pensando nisso. E ele foi perdendo o juízo com isso, ao ponto que o seu cérebro secou e ele perdeu o juízo de vez. E ele decidiu sair mundo afora para fazer justiça conforme os cavaleiros andantes de antigamente. O mundo, na época, já tinha entrado no modernismo, com o Renascimento, né? Mas as coisas estavam correndo. E ele chegou e disse, vou me preparar para isso. Quer dizer, ele tinha tido um transtorno mental. E ele foi se preparar para isso e disse, eu vou logo limpar as armas dos meus bisavós que ainda tinha em casa. E ele foi limpar as armas, a adarga, a lança, né, o capacete, começou a limpar. Depois ele desenvolveu o meu pangaré. E ele chegou junto do pangaré e viu e se lembrou e disse, esse meu cavalo é um cavalo extraordinário, superior ao bucéfalo de Alexandre Grande e superior ao cavalo de Alcide, quando na verdade o cavalo era um cavalo magro lá, era um rocim magro. Depois ele disse, não, eu preciso ter um nome. Aí ele disse, qual nome eu vou adotar para mim? Aí ele pensou e disse, eu acho que um nome bom para mim é Quixote. Quixote era a parte que cobria a coxa. Cobria a coxa. E aí ele disse, não, mas Quixote só não quer dizer nada. Eu vou adotar como os grandes cavalheiros, Amadis de Gaula, Palmerim da Inglaterra, os cavaleiros da Távola Redonda, colocam o nome da sua pátria. Aí ele adotou o nome de Dom Quixote de La Mancha. Achou que era um nome fenomenal. E aí continuou se preparando, ele disse, olha, todo cavalheiro andante tem que ter um amor. Porque um cavalheiro sem um amor é como a árvore, sem folhas e frutos, e um corpo sem alma. Então, ele
ele pensou numa pessoa que tinha na cidade de El Toboso, uma lavradora, chamada Dona Lourenço, que ele achava ela muito bonita. Então ele disse, eu vou nomear como a senhora dos meus pensamentos essa figura, Aldonça Lourenço. Mas esse nome não é bom. Eu tenho que botar um nome sonoro, um nome que chame a atenção, que os outros admirem. E ele chegou à conclusão que Dulcinea atendia essa exigência para um grande cavaleiro andante como ele. Então ele nomeou Dulcinea del Toboso. Eu vi uns risinhos aqui, eu acho que tem Dulcineias aqui, parece também. Viu? Então ele ficou pronto o séquito dele. Entendeu? Então ele estava ali com aquele grupo, que era ele, o cavalo, que era um cavalo especial, e a senhora dos seus pensamentos, Dulcinea. E ele partiu. Agora eu estou pronto para sair ao mundo para fazer justiça. Por quê? Porque existia muitas injustiças naquela época. Naquela época, ao homem só existia 3 opções: o mar, a guerra ou o reino. Não tinha outra opção. Ou vai para uma navegação qualquer, vai para uma guerra, ou vai servir alguma coisa no reino. Mas existia muitos problemas sociais, não é evidente? Hoje tem, imagina naquela época. Então, num dia, sem ninguém avisar ninguém, ele partiu o mundo afora para fazer aventuras, conforme as cavaleiras e andantes. Isso era uma crítica social à época, como o mundo andava. Para fazer o quê? Defender as viúvas, defender as donzelas, penalizar os soberbos e premiar os humildes. Isso está escrito no livro, para dizer, isso eram problemas que existiam, que a gente sabe da época. Então, essa é uma faceta. E aí você vê o que os livros fizeram com a cabeça do Dom Quixote. Até nesse momento, não se sabe realmente o nome dele. Era um fidalgo que vivia, vamos dizer. Ele não viveu, ele vivia. E o lugar não se sabe. Então, a partir daí, a história corre. A figura do Sancho Panza ainda não aparece. E a figura de Sancho Panza só foi aparecer no capítulo 7º. No capítulo 7º. Quando ele é recomendado por um castelão que armou ele cavalheiro, para ele ser um cavalheiro oficial. Aí ele recomendou, olhe, adote um escudeiro. Então, o séquito dele fica completo quando entra Sancho Panza. Né? Que era um homem, ele diz, era um homem de bem, vizinho do vilarejo dele, era um homem de bem, embora esse título não seja dado a quem é pobre. Era uma crítica que ele faz no livro, se referindo dessa forma. E a primeira aventura de Sancho Panza com Dom Quixote foi justamente a mais conhecida delas, que é a aventura dos moinhos de vento, que é a maior metáfora da literatura. E talvez a imagem mais reproduzida do Dom Quixote, ou quando quer representar algumas outras coisas, é o moinho de vento. Então, quando ele está cavalgando com Sancho Panza, e ele vê os moinhos de longe, com as abas rodando, e ele diz que aquilo é gigantes. Então ele começa a dizer que aquilo é gigantes, desaforados gigantes, que vai partir para cima deles, e o Sancho começa a dizer que não, meu amor, ele não é gigante, aquilo são moinhos. Aí ele diz, não, são gigantes e eu vou lá combater. Pega o cavalo, vai, mas aí a aba segura a lança dele, vira ele e ele se quebra todo pelo chão. Essa metáfora é uma crítica também social, que também não distancia, evidentemente, as coisas são as outras, que era aquela coisa de lutar com gigantes, né? Das dificuldades, como nós vemos as coisas que acontecem na sociedade. E ele
quando ele cai no chão, que o Sancho vem socorrer ele e diz: olha, eu não lhe avisei que era gigante. Ele diz: Sancho, você não tem experiência nas aventuras das guerras. Quer dizer, ele estava enlouquecido, né? Então, essa mensagem para o mundo vamos dizer, a questão da humanidade que ele representou é essa. Vamos dizer, estamos sempre lutando com gigantes. Teve um presidente da Sociedade Cervantina de São Juan que ele escreveu um texto e ele disse: todo dia nós nos acordamos como Quixote e dormimos como Sancho. O que é que ele quer dizer? Todo dia que a gente acorda com disposição e vamos a uma luta. Nós vamos enfrentar gigantes, barreiras, né? E quando vamos dormir, a gente dorme cansado, porque o Sancho dormia bem, comia bem, dormia bem, roncava. Então, essa frase eu achei muito interessante, cheguei a publicar aí no artigo. Quer dizer, todo dia nós dormimos como Quixote, acordamos como Quixote e dormimos como Sancho. Um outro ponto assim de destaque, eu vou anotando aqui, tenho aqui um outro ponto de destaque que assim da obra dele é sobre a pastora Marcela. Essa é uma figura extraordinária do livro. A pastora Marcela era uma criança que perdeu os pais, que viviam muito bem, e foi criado por um tio. E esse tio, inclusive, era um eclesiástico, era um padre. E quando ela entrou na faixa de 15 anos, apareceu muitos pretendentes. Era uma menina, uma mocinha muito bonita. Então, apareceu muitos pretendentes. E naquela época, sabe como era o casamento? Era imposto, né? E um desses pretendentes, Crisóstomo, que era filho de uma família muito boa, rica também da época lá, queria casar com ela. Ela tinha uma herança dos pais, mas esse rapaz era um rapaz rico, que tinha vindo de Salamanca, tinha ido estudar em Salamanca, tinha todas as referências. E o padre começou a insinuar o tio dela, e ela foi se rebelando. E esse Crisóstomo procurou ela para casar. E ela não quis. E aí, provavelmente, algumas pressões, inclusive o tio nunca dizia que você vai ter que casar com fulano, mas dava a entender que ela já estava nessa idade e tal. Aí, só que ela resolve fugir, sai de casa, se vestida de pastor e vai para o campo. Porque ela se revoltou. E o Crisóstomo, pela negação dela, se suicidou. Então, aí houve todo um movimento na cidade, né, na época, uma revolta das pessoas da sociedade da época, que ela foi culpada pelo suicídio de Crisóstomo. E ela não aceita isso. Aí a cidade faz lá uma reunião para discutir esse assunto. E ela soube disso e ela foi lá. E ela entra na discussão. E ela fala algumas coisas interessantes. Vou pegar aqui, pastora Marcela. Então, na reunião, o pessoal começa a falar, e ela chega e diz: nem todas as formosuras são apaixonantes. Algumas alegram a vista, mas não subjugam a vontade. O verdadeiro amor não se divide, há de ser voluntário e não forçado. Nasci livre, e para livre viver, escolhi a solidão dos campos. Por ora, ainda não quis o céu que eu amasse, por destino. E é inútil pensar que terei que amar por deliberação de outrem.
Então, o que é que ocorre? Ela era uma pessoa, como se diz hoje, uma moça de cabeça, né? Ela se revoltou com as imposições, mas naquela época era assim, até há pouco tempo também, se formavam os casamentos e se impunham os casamentos. Só que naquela época era uma situação inimaginável que uma pessoa fizesse isso. Está aí a criatividade de Cervantes, né? Existe uma professora, Maria Gonzalez Dias, da Universidade Autônoma de Madrid, que ela estudando esse tema, ela disse: como sustenta a maior parte da crítica hoje em dia, a pastora Marcela constitui um símbolo da liberdade feminina, ao haver rechaçado os desígnios sociais predeterminados para as mulheres do seu tempo. É dizer, convento e matrimônio. A mulher só tinha essas duas opções, ou casa com matrimônio. E ela se rebelou contra isso, tomou uma posição forte e não casou. Então, esse é um legado de Cervantes, no sentido disso, de que no livro dele também tem o pioneirismo da luta da mulher por sua liberdade. Então, o livro Dom Quixote, ele não é só o livro que vai enaltecer o cavalheiro andante de antigamente. Ele enaltece o papel do cavalheiro, ou seja, ele estava lutando pela humanidade. Ele estava lutando pela humanidade. Alguns escritores escreveram sobre o seu parecer sobre Dom Quixote. Existe um brasileiro chamado Santiago Dantas. Ele fez um trabalho extraordinário sobre o Dom Quixote, um ensaio. E ele o chama o Apólogo da Alma Ocidental. Ele diz o seguinte: não hesitem em dizer que sem o Quixote, o espírito ocidental, especialmente o ibérico, e o ibero-americano teria tido outros caminhos. E hoje, se apagasse a memória, muito do que existe em nós nos tornaria indecifrável. Dostoiévski, ele falou o seguinte: a última e suprema palavra, que o Dom Quixote é a última e suprema palavra do pensamento humano. É a mais amarga ironia que o ser humano pode expressar. E se o mundo acabasse e lá, em algum lugar, perguntasse às pessoas, então, quem entendesse da nossa vida na Terra, que conclusões a respeito teria dela? A pessoa poderia apresentar em silêncio e oferecer o Dom Quixote. Eis aqui minha conclusão a respeito da vida. Mário Vargas Llosa dizia que o Quixote é um canto à liberdade. Carlos Fuentes, o grande escritor mexicano, ele disse: o mundo moderno nasce verdadeiramente quando Dom Quixote sai de casa, não com o descobrimento da América, nem com Colombo, mas com o Dom Quixote e a primeira caminhada do Cavaleiro de La Mancha para fora de sua aldeia. Quando escrevemos, o que estamos fazendo é voltar a ser Cervantes, ou seja, nós devemos pedágio a Cervantes. Então, há uma outra história de Cervantes muito atual, que é a história do cativo, Capitão Cativo, que ele era um cristão que foi preso pelos árabes. E ele conseguiu se apaixonar por uma moura, e ela também por ele. E eles fugiram, porque senão não ia morrer lá. E eles fugiram para a Espanha. E eles voltam, chega na Espanha e volta. Ele era uma pessoa de boa família. E ele apresenta essa moura
para as pessoas. E ela resolve casar com ele pelo catolicismo. Pelo catolicismo. Então, o que ele pensava, Cervantes, também, era na união dos povos. Era na união dos povos. Ele vai, e sempre ele vai, porque ele ali, ele tem que se defender no livro da questão da Inquisição. Certo? Um outro ponto importante do livro Dom Quixote é o escrutínio da sua biblioteca. Ele tinha uma biblioteca. A maioria dos livros eram livros de cavalaria. Tinha outros livros. Mas a sobrinha dele e a ama resolveram queimar os livros porque elas responsabilizavam os livros pela loucura de Dom Quixote. Mas aí o padre disse, não vamos jogar todos à fogueira, vamos fazer uma análise aqui e vamos selecionar alguns. Isso era um agrado à Inquisição. E ele vai passando de livro em livro, e conta inclusive um livro de Cervantes chamado A Galateia, que Dom Quixote deve ter lido, e ele vai queimando os livros, né? Vai queimando os livros, levando o livro, e reduz a biblioteca de Dom Quixote. Mas esse exemplo, essa metáfora, é uma demonstração, primeiro, do que tinha importância, o que havia de importante na leitura, que é outro pioneirismo de Cervantes. Cervantes, muito se deve hoje da leitura, dos livros e da escrita ao Dom Quixote de La Mancha. Então, o pioneirismo dele é pela estrutura do livro de ser o pioneiro do romance moderno, saiu daquele estilo de novelas, de forma de escrever de novelas, mas ele incentiva muito a leitura. Há uma passagem onde ele encontra um cavaleiro chamado Dom Diego de Miranda, chamado Cavaleiro do Verde Gabão, e ele começa, que era um cavaleiro afortunado, mas muito gentil, convida Cervantes para ir para a casa dele, e aí ele chega, o cavaleiro começa a falar de literatura com Cervantes. E aí, o cavaleiro dele faz uma lamentação quanto ao filho. Ele era bem casado. Quanto ao filho. Que o filho tinha ido para Salamanca estudar e pensando em estudar leis, né? E o filho dele volta para casa, mas volta embevecido, apaixonado pela poesia. E ele reclama do filho, que esperava que o filho estudasse, talvez até teologia, mas o filho só quer saber de poesia. Aí ele tem um diálogo muito grande sobre o que é a poesia, quando é. Inclusive cita Camões, é a única vez que cita um escritor de língua portuguesa, mas ele cita Camões nesse momento. E ele diz uma frase muito importante para o filho dele, de incentivo. Ele diz, olha, deixe seu filho caminhar pela estrela que lhe guie. Ou seja, dizendo, ele não está errado em ser poeta. É o gosto dele. Então, nesse momento também é uma valorização da literatura. Que o nome literatura não existia na época, né? Eram as boas escritas, as boas letras que se chamavam. E Cervantes assim vai caminhando. Há um detalhe também, assim, de Cervantes, que quem era Cervantes, né? Cervantes, ele não fez isso por acaso. Ele foi uma pessoa que teve a oportunidade de estudar, aprender a ler e escrever, que era raríssima pessoa aprender a escrever. Ele aprendeu, ele estudou numa banca em Madrid, banca de Pedro de Olho, isso é tudo comprovado. E ele foi predestinado a isso. Então, nada disso que ocorre no Dom Quixote, que tem também alguma coisa de autobiografia dele, é por acaso não. É um homem que, apesar de todas as adversidades que teve, ele soube absorver tudo o que via, tudo que olhava,
e foi um grande leitor. Cervantes, ele participou de uma guerra, a Batalha de Lepanto, foi herói de guerra, perdeu a mão esquerda, tira de arcabuz, que hoje se agradece, porque se ele tivesse perdido a direita, ele não teria escrito nada. E ele se dispôs a ser escritor e escreve um livro dessa magnitude. Tem uma frase dele que muito interessante que diz: quem lê muito e vê muito, sabe muito. Quanto à universalidade de Dom Quixote, que é que nos interessa. Por que essa universalidade? Eu escrevi até, de ontem para hoje, escrevi alguma coisa aqui para resumir. O engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha é consagrado pelo pioneirismo da forma como o livro foi concebido, pela humanidade do enredo, pela qualidade da narrativa e pelos notáveis personagens. Uma nova estética que veio a se chamar romance tinha sido estabelecida, com destaque aos protagonistas Dom Quixote e Sancho Panza. O livro dos livros revelou a maior metáfora da literatura, a Aventura dos Moinhos, com Dom Quixote e Sancho Panza em ação. É a imagem mais iconografada da literatura. O personagem Dom Quixote tornou-se, pela amplitude, um símbolo universal, exemplar e inspirador, sem esquecer o seu fiel escudeiro. A força da imortalidade da história de Dom Quixote conduz ele a se reproduzir por outras artes, como nenhuma outra na história, nas 4 partes do mundo. Foi tal em todas as modalidades da literatura, na pintura, na escultura, no teatro, na música, em musical e balé. Grandes escritores do mundo já escreveram sobre Dom Quixote, grandes pintores como Monet, Picasso, Van Gogh, aqui no Brasil, nosso célebre escritor, esqueci agora, também pintou, gente demais pintou Dom Quixote. Nós temos musical sobre Dom Quixote, né? Nós temos um balé russo, Dom Quixote, do Bolshoi, extraordinário, tem as músicas extraordinárias. O musical O Homem de La Mancha, né, que foi produzido na Broadway, e foi reproduzido já no Brasil algumas vezes. Então, o Dom Quixote tem toda essa grandeza. Ele não é essa universalidade dele, esse respeito que tem por ele, não é nada por acaso. Existe traços que diz sobre cada um de nós. Todos nós temos um pouco de Quixote, somos um pouco quixotescos em diversas situações. Desculpa aqui. Deixa eu ver aqui. Existe um intelectual inglês, Maurice Baring, que ele certa vez disse que não há um livro que tem um início tão bom e um final melhor do que o Dom Quixote. O final, a gente já falou do início. O final realmente também é interessante, é comovente, porque ele era um homem bom. E ele revela na morte dele o seu nome, que se chamava Alonso Quijano, o bom. Ele não deixou de ser o Dom Quixote, ele recupera a lucidez e volta a ser Alonso Quijano. Sancho Panza chora, feito um louco, por causa da morte do seu amo, e pede para ele morrer de morte matada, e não de morte morrida, de tão triste que ele estava falando sobre Dom Quixote. Existem algumas coisas, alguns mitos, né, sobre Dom Quixote e sobre Cervantes. Mas o mais importante de tudo é a gente saber que ele deixou um legado que diz respeito à humanidade. Ele deixou um legado
que diz a cada um de nós. Cada um de nós. Deixa eu ver aqui. Um musical de Cervantes, ele resume bem que chama Imposto Brudim, que é um musical feito para Broadway, como eu já falei. E ele tem uma música que foi gravada em todo o mundo por os grandes poetas que você conhece, né? Sonhar um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper o incabível prisão, vou no limite improvável, tocar inacessível chão, é minha lei, é minha questão, viver esse mundo, cravar esse chão, não me importa saber se é possível demais, quantas guerras tereis que vencer por um pouco de paz, e amanhã esse chão que eu beijei, volta ao seu ponto final. Então, veja bem, essa letra dessa música, que não é de Chico Buarque, como todo mundo pensa, ela é desse musical. Ela resume bem o que foi o Cavalheiro Andante, o que foi o Dom Quixote. E tem uma outra passagem relevante de Dom Quixote, aqui, um momento. Não está aqui. Momento aqui, por aí, momento. Não posso errar. Desculpe aí, mas atrapalhei aqui. Bom, eu vou pular essa parte, é uma parte que eu estava querendo falar. Então, aqui, rapaz. Sim, sobre a política de... O Cervantes está sendo tornado patrimônio universal da humanidade. O objetivo dela se baseia na amplitude do livro e no legado dos dois principais protagonistas da Espanha. Há um movimento em curso para Dom Quixote se tornar reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural e material da humanidade, um projeto da Sociedade Cervantina de São Juan. Há uma série de passos a cumprir, eles estão sendo executados com o apoio dos reconhecidos cervantistas e pessoas da instituição. Então, a ideia é que tem que se passar por várias partes dentro da Espanha. Esse trabalho está sendo concluído, esse trabalho já chegou à capital federal, Madrid, para que ele passe essa etapa e ele vá para a Unesco na Suíça. Esse trabalho pede o chamamento de todos os cervantistas, mas o chamamento de pessoas comuns, e acredito que em 2026 ele já se tornará personagem material cultural da humanidade. Dom Quixote, uma das criatividades de Dom Quixote foi o número de personagens. Ele teve mais de 600 personagens e 60 mulheres, que era uma coisa rara na época. Mulher participar de novela e mulheres com papel na ação. Um outro ponto, Dulcinea é um personagem da imaginação de Dom Quixote. Ela não tem ação, ela não tem voz, ela não tem nenhuma atitude, ela vive
na imaginação do Dom Quixote. E outra coisa, Dom Quixote, há uma reprodução de todos os escritores. Quem escreve, como disse, sobre Cervantes, nós estamos pagando um pedágio. Mas muitos escritores se inspiraram e fazem obras não só se baseando, mas também homenageando Dom Quixote. Existe aqui um poema, já que falaram em poema, que eu vou falar aqui, que se chama Apelo ao Dom Quixote. Não deixes que a tua armadura enferruje, principalmente no peito que é perto do coração. Segura a espada, larga o escudo, pois medo não é proteção. Permita que o sol bata na poeira e o vento leve o sujo do aço que te cobre. Na loucura, só na loucura estarás liberto. O teu mito é só, liberdade é céu aberto. Então, eu trouxe esse poema para escrever porque ele é de um pernambucano e é o pai de Antônio Campos, Maxiano Campos, que foi um grande poeta. Mas muitos poetas aqui em Pernambuco escreveram, muitos romancistas aqui escreveram sobre Dom Quixote. Há uma infinidade de grandes escritores que fazem referência a Dom Quixote, que se inspiram em Dom Quixote. São Vitório. E Dom Quixote ele teve uma máxima com ele que ele diz: os livros são o regalo de minha vida. Os livros são o regalo de minha vida e o presente de minha alma. Então você veja que o Dom Quixote, tudo na cabeça dele eram os livros. Os livros que veio das cavalarias e fez com que ele se tornasse um louco, mas um louco para o bem. Tudo dele era o bem da humanidade, mas o bem não está dando nada através do sonho. Então era isso aí, meu amigo. Acho que eu cumpri minha hora. Fiquem à vontade, podem perguntar à vontade. Obrigado, Francisco. E antes de nós passarmos para a segunda parte, né, eu não sei quanto tempo temos, Antônio, eu gostaria, né, de parabenizar Antônio Campos pela iniciativa da realização da Fliporto, aproveitar esse momento e também registrar a presença aqui entre nós de Luiz Ángel Macias, o diretor do Instituto Cervantes. Tá? Vamos abrir, né, uma rodada de perguntas, mas já a partida, né, para provocar um pouco, Francisco, você mencionou em uma determinada passagem da sua fala, né, um tanto de autobiografia que há, né, no Quixote. Né? Cervantes, de fato, teve uma vida tumultuada. Né? Não sabemos muito sobre a sua infância. Ele alistou-se como soldado, né, foi refém dos mouros no norte da África, teve uma série de desilusões ao longo da vida no seu trabalho, chegou a ser preso, participou de uma importante batalha, que é a Batalha de Lepanto, foi fundamental para a sobrevivência do Ocidente cristão naquele momento. E até que ponto, né, toda essa vida agitada interferiu na concepção dessa personagem, que reúne em si, e na sua contraparte, Sancho Panza, quase todo o misto possível de emoções, de percepções que um ser humano pode ter. Ao mesmo tempo em que retrato do seu tempo, ele fala muito sobre livros, a imprensa começava a crescer naquele momento o hábito de ler, em texto impresso, o comércio de livros, a circulação de obras ganhava força. Ao mesmo tempo que ele valoriza isso, ele também critica a dissociação entre o saber meramente formal e o saber de experiência feito. Toda essa mescla de vida, pensamento e crítica ao que chegava, de certa forma, uma nostalgia do que passou também.
É um retrato dessa confusa vida e agitada, de Cervantes. Como você percebe essa articulação vida real e obra literária? Não sei se há alguma questão mais, se há alguma questão mais, a gente poderia fazer um bloco. Né? Ele foi uma figura extraordinária. Ele é considerado um dos maiores homens da humanidade. De onde ele saiu? O que aconteceu na vida dele de adversidades? Ele não é uma pessoa comum. E ele foi predestinado para isso. Ele era um homem muito inteligente. Ele leu muito, ele foi um grande leitor. Ele sofreu adversidades de todas as formas. Além de ter escapado de uma guerra ferido, ele foi preso como escravo. Ficou 5 anos preso em Argel. Então ele volta para a Espanha, escreve um livro, a Galateia, escreveu algumas poesias. E ele escreveu Dom Quixote já depois, entendeu? Já no novo século, ele lançou Dom Quixote. Ele escreveu a Galateia em 1885, 20 anos depois lança Dom Quixote, que foi o maior livro da humanidade. Ele não teve uma bibliografia grande, foi só 5 livros. Mas ele não era uma pessoa normal para ter esse tipo de ideia. Ele sofreu preconceitos da sociedade da época, ele era pobre. E existia uma elite intelectual espanhola, o século de ouro. Isso aconteceu no meio do século de ouro. O século de ouro não é um século completo, é de 1550 a 1650. Entendeu? E no auge, figuras como Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Garcilaso de la Vega, Baltazar Gracián, Tisso de Molina, eram figuras extraordinárias, uma figura de nível social maior. E Cervantes era um coitado. Ele sofreu muitos preconceitos, ele foi discriminado, mas ele sempre superou tudo isso. Quer dizer, e ele, de repente, ele lança um livro, e isso surpreendeu essa classe toda. Entendeu? Aí disseram, a gente está aqui. E ele foi um homem que superou a adversidade desde quando nasceu. Ninguém sabe como ele sobreviveu. E morreu aos 68 anos, que é elevadíssimo para a época. A média de vida era 30 anos, 31 anos. Então, ele é um homem que, como diz um grande estudioso dele, o Marim, ele disse que Dom Quixote morreu abraçado com a humanidade. Eu tenho várias perguntas, se deixar eu passo a tarde todinha aqui perguntando, viu? Agora, o público também pode e deve se manifestar, está aberta ali a palavra. Eu queria apenas deixar o registro. Coincidentemente, em junho agora, eu dirigi cerca de 1000 quilômetros na costa leste da Espanha, e uma das regiões visitadas foi exatamente a região de La Mancha. Aí Albacete, Belmonte e Toledo. E aí fiquei hospedado num palácio lá de Albacete, e tem um museu que eu visitei. Então, assim, coincidentemente, com esse trabalho aqui da Friporto, aconteceu isso. E o livro que eu tenho hoje é um dos livros de cabeceira meu. É isso que eu queria deixar registrado. Muito obrigado. Cervantes agradece. Há na Espanha toda uma disputa, né, por situar na geografia atual, né, episódios do livro, lugares de nascimento de personagens, né, o lugar de nascimento de Alonso Quijano, que não é revelado no texto. Né, e há, como mencionou o senhor, né, toda uma rede de turismo, né, e de promoção cultural ligada ao Quixote, ligada a Cervantes. Né. Enquanto que os moinhos...
Exato. E é curioso, né, registrar o contraponto do fato de que Recife é a única cidade cervantina do Brasil. Há no mundo uma rede de cidades cervantinas, né, que recebem esse título por alguma relação que há entre a localidade e o livro ou o seu autor. Tá? Recife é a única do Brasil. E eu provoco aqui Francisco para que ele fale um pouco por que é que o Recife é uma cidade cervantina. Mas eu já vi ali que Maurício também quer se manifestar, e aí a gente junta as duas perguntas para você responder. Maurício. Logo, eu parabenizo, né, da Cal pela exposição, né, maravilhosa, muito boa, muitas informações. E em busca de mais uma informação que eu provoco aqui o nosso querido da Cal hoje. A Espanha é considerada um país muito católico, né? Não só hoje, como também no passado. Na época de Cervantes, não era diferente. E eu tenho a curiosidade de saber qual foi a relação, não é? Se houve algum atrito, alguma conflituosidade de Cervantes com a sua obra frente ao catolicismo espanhol da época. É só isso. Bem, o Cervantes em si, houve dentro da biografia dele, Cervantes é um dos grandes escritores do mundo. O Cervantes talvez tenha sido o que menos deixou rastro. Camões também deixou pouco rastro para a biografia. Cervantes deixou muito pouco. Mas tem muitas coisas constatadas. Tanto que, periodicamente, aparece uma novidade. E houve uma suspeita pelo nome Saavedra, o nome dele é Miguel de Cervantes Saavedra, que ele teria uma ligação familiar com o judaísmo, né? Isso aí, chegaram até a se investigar isso, porque a Santa Inquisição ficava em cima disso. Existia um index probatório da Santa Liga que vigiava os livros, proibia. Então ele lutou com isso, e no livro dele, ele demonstrava isso, a questão do incêndio da biblioteca dele, que era um recado. Outra coisa, há um outro personagem da história chamado Cide Hamete Benengeli. Ele entra no capítulo 12, que é o seguinte: o Cervantes sai da história como autor e diz, não, o autor dessa história é Cide Hamete Benengeli, que é um grande historiador árabe, e que ele é que vai contar a história, porque eu só sei até aqui. Quer dizer, existia toda uma estratégia de Cervantes. Esse personagem dele, existem dois personagens fenomenais no livro, que é o Cide Hamete Benengeli e a Dulcinea. Entendeu? São dois personagens extraordinários, como gênio, situação da genialidade literária. Então, a partir dali, passa a ver. Agora, particularmente, ele não teve uma igreja, nada disso não. Inclusive, dentro do século dele, tinha um padre, Pedro Pérez, que era vizinho dele. Entendeu? Então, essa era a situação de Cervantes. Ele é um sujeito, vamos dizer, que saiu com algumas genialidades, apesar da simplicidade. Sim, a conta Recife é o seguinte: eu passei 20 anos, desde o início do século, eu comecei com amigos e tal, falar dos livros. Eu já leio o livro desde adolescente, eu sou filho de espanhol, né? Lá em casa tinha um Don Quixote, meu pai tinha muito orgulho da cultura espanhola e sempre gostava, tinha muito livro, e com 15 anos eu li o Don Quixote todinho. A partir daí comecei. Mas a gente vai, né? Bom, quando foi no início do século, um grupo de amigos comecei a falar sobre isso e chegou o centenário da primeira parte, 2005. Aí já me convidaram para eu fazer uma palestra aqui, outra ali, entendeu? E a gente vai indo. E essa foi a ligação. Agora, eu comecei a ver que Recife tinha esse espírito cervantino, ninguém sabia disso. A questão de algumas características.
porque eu tinha muita coisa, tudo que era Dom Quixote eu comprava, conseguia isso. E eu vi que Recife tinha dois grandes personagens com ligação ao cervantismo. E a cultura ibérica, ou até mais além, que era Ariano Suassuna e Gilberto Freire. Eu já leitor deles, e Gilberto comecei a pesquisar mais sobre isso. Então eu digo, isso é uma coisa cervantina aqui do Recife. Mas comecei a pesquisar mais sobre isso. Outros poetas, então eu digo, isso é uma coisa cervantina aqui do Recife. Mas tinha outros escritores, outros poetas, como Apelo, Dom Quixote, tinha Paulo Gustavo, Marcos Accioli, tudo com poemas aqui, tinha Paulo homenageando. Marcos Accioli, evidentemente, poemas aqui. Então, escritores que nos seus livros colocam, Zé Paulo coloca lá na biografia de Fernando Pessoa, escritores que nos seus livros colocam, Zé Paulo coloca lá na biografia de Fernando Pessoa, alguma coisa. Eu comecei a ver esse perfil e comecei a ter essa característica. E vários outros escritores. Eu comecei a ver a própria estrutura, né? Eu cheguei a fazer um artigo onde eu mostro a chegada de Dom Quixote. A própria estrutura, né? Montes Guararapes. Eu cheguei a fazer a Serra Morena, aí fiz uma analogia com Serra Morena. Ele passou pelo rio Capibaribe, então o rio lá que passa em Saragoça, que ele tem aquela passagem do barco. Aí comecei a fazer essa analogia, comecei a conversar, a escrever. Então, eu acho que o Dom Quixote ocorreu na época do Barroco espanhol. Entendeu? O livro ali naquela época entre o Renascimento e o Barroco. Então, as nossas igrejas barrocas. Então eu comecei a fazer uma analogia e fiz essa proposta uma vez lá com o pessoal sobre Recife, cidade cervantina. Mais alguma questão? Bom, então, não havendo mais questões, eu queria só finalizar indicando uma das edições, uma das milhares de edições do Quixote, tá? Esta da Black Books Clássicos Liberados, né? É uma edição espanhola, das mais recentes, organizada por Luís Garcia Monteiro, né? E além do texto, né, do próprio romance, há uma série de estudos prévios, de referências, de indicações de outras obras que, como vimos aqui, Francisco nos revelou, foram inspiradas pelo Quixote. É uma edição realmente bastante completa. Tá? Agradeço a Francisco, agradeço mais uma vez a Antônio Campos, tá? E viva Cervantes, viva Quixote. Muito obrigado, Francisco Dacal, George Cabral. E que belo trabalho sobre Cervantes. Minha gente, dando continuidade, teremos agora a palestra do José Manuel Diogo sobre a cidadania da língua, e que terá como mediador o também patrício Igor Lopes. Sim, agora mais duas. Lembrando que a Friporto 20 anos é um oferecimento da Caixa Econômica Federal como patrocinador, Pitu, Tintas e Quine,